Boa noite, amado. Hoje à noite estamos aqui nesse culto online. Agradecemos a cada um de vocês que estão aí online, participando desse culto ao Senhor. Estamos aqui diretamente do Ministério Batista Ágape, na Avenida Pinheiro Machado, 6346, bairro Igarapé, Porto Velho, Rondônia. Você que está aí do outro lado, tá? Seja bem-vindo nesse culto. Vamos louvar o Senhor, nosso Deus, nessa noite, com hinos de louvores. E também vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Vamos adorar o Senhor, rompendo em fé. Manifesta a sua fé neste momento. Cante conosco. Eis que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cante conosco. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou plantar e colher, vou lutar e vencer. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Compartilhe aí esse vídeo, compartilhe esse culto com seus amigos de Facebook.
use esse meio para evangelizar. Use esse meio para levar a palavra do Senhor às vidas dos seus amigos, à vida dos seus familiares. A vinda de Jesus está próxima. Use isso. Não se apresente diante dele com as mãos vazias. Muitas pessoas estão em casa esperando uma palavra de Deus nessa noite. Você tem essa oportunidade. Amém? Senhor, minha adoração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Deixa a chuva descer. A seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abra o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Oh, Jesus, venha sobre nós, Pai querido, com a tua chuva, Pai querido, transbordar, Senhor, em nossos corações, em nossos lares, Pai querido, a tua chuva de bênção, Senhor. Renovar, Senhor Deus amado, a fé, Pai. Renovar, Pai querido, o amor, Senhor, nos corações. Oh Deus, a tua igreja, Pai querido, clama por ti, Senhor. Venha sobre nós, Pai. Manifesta o teu poder, Pai querido. Vem com a tua chuva de bênção, Senhor. Lavando, Senhor. Retirando, Pai querido, tudo, Senhor, que não provém de ti, Deus. Pedimos, Pai querido, a tua graça, Senhor. Venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Pai, com a tua chuva, Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Essa nuvem hoje está em cima da sua casa, em
cima do seu lar, em cima da sua vida. Abra as comportas do céu E vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Oh Senhor, vem sobre a nossa nação, Pai. Vem sobre o nosso Brasil, Pai. Vem sobre o nosso estado, Senhor. Repreende, Pai querido, essa enfermidade, Senhor, que assola, Pai querido, as nações, Senhor. Pai Santo, vem sobre o teu povo, Pai. Pai querido, protege, Senhor. Protege teu povo, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor. Cubra-nos com teu sangue, Senhor Deus. Venha com a tua chuva, Pai, com a tua chuva de bênção, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da fé. É um imenso prazer estarmos reunidos com vocês, mesmo que seja à distância. O nosso coração se alegra por estar mais uma vez entrando na sua casa, no seu lar, através dessa ferramenta que o Senhor tem proporcionado para a igreja se reunir. E como sendo o culto da fé, gostaria de compartilhar hoje uma mensagem que se chama o poder da fé. Fé é o que nós mais precisamos nos dias de hoje. A fé é que tem mantido a igreja unida. A fé tem mantido você com a sua casa, com a sua família, com a esperança que toda essa situação vai passar. Nós temos essa esperança porque nós temos um Deus vivo que pode mudar toda essa situação. Um Deus que pode mudar a minha história, a sua história e a história dessa nação. Nós cremos que o Senhor já começou a agir.
quando a Igreja de Cristo aqui no Brasil se reuniu para fazer um jejum nacional, se você for pesquisar nas estatísticas, daquele dia para cá, o número de mortos pelo coronavírus diminuiu. Coincidência? Não. Isso se chama poder de Deus. E é o poder de Deus que vai derrubar todas as barreiras na sua casa, na sua família, todas as barreiras que têm impedido essa nação brasileira de continuar no crescimento saudável. Abra comigo então a sua Bíblia em Salmos capítulo 121, verso 1 e 2. Salmos capítulo 121, verso 1 e 2. Esse é o momento que você vai chamar a sua família agora. Você vai chamar os seus filhos, a sua esposa, seu esposo. Chame agora para a sala, para o quarto, aonde vocês estão reunidos agora, assistindo essa ministração, esse culto da fé que está chegando agora na sua casa. Enquanto você abre então Salmo 121, capítulo 121, verso 1 e 2, eu quero dizer para você que o Ministério Batista Ágape, ele fica aqui no bairro Igarapé, em Porto Velho, Rondônia, no número 6346. As nossas programações são: domingo nós temos nosso culto de celebração, sábado nós temos o ANSE, que é um clube para crianças de 4 a 12 anos. Nas terças-feiras temos o culto da fé. E durante a semana nós temos então os grupos de fortalecimento e também as nossas células. Então essa é a programação, para que quando tudo voltar a normalidade, ou seja, começarmos a nos reunir novamente, essa é a nossa programação. Bem, Salmo 121 fala assim a palavra de Deus: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu quero repetir novamente: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bota a mão no teu coração. Eu gostaria de orar com você agora. Pai, nesse momento, Deus, há famílias que nos ouvem nesse momento. Entra agora em cada lar, em cada vida, Deus, fortalecendo a fé de cada um. Que cada um nesse momento possa ouvir a tua palavra e crer que o Senhor é o Deus do impossível. Que o Senhor Deus pode transformar todas as coisas e pode remover o obstáculo chamado impossível na vida de cada um, Deus. Pai, atua agora, Senhor Deus, no coração, na mente, Pai, e no espírito daqueles que te ouvem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós damos continuidade a mais um culto da fé. E então, quando nós falamos de fé, eu quero perguntar para você: que tipo de fé você tem? Quando foi que você já precisou crer que o impossível viesse a acontecer na sua vida? Até que ponto você acredita que o impossível pode acontecer? Até que ponto você acredita que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia totalmente descartado, ele pudesse acontecer na sua vida? Eu quero dizer que nós cremos em um Deus, e esse Deus é chamado também de Deus do impossível. Sabe, para Ele não há nada impossível a Ele, porque Ele é, como nós lemos aqui, o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas, e nada é impossível a esse Deus, que é o nosso Deus. E esse Deus, Ele nos incentiva, nos motiva a crer na sua palavra. E quando nós cremos na sua palavra, o ato e o fato de você crer vai trazer à sua vida uma recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensa. É um Deus de recompensa que tanto quando você confia no Senhor, a palavra de Deus nos fala que aquele que confia no Senhor, aqueles que confiam em Deus, são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa para você que crê no impossível. E a fé que
faz o impossível ser removido da sua vida. Não é qualquer fé. Não é uma fé de qualquer maneira. A fé não é acreditar em qualquer coisa. Não é acreditar em qualquer um. A fé que remove o impossível é a fé que faz você crer que aquilo que é impossível vai acontecer. E essa fé faz você sair do campo do possível, daquilo que você tem certeza e sabe que vai acontecer. E você entra agora num terreno chamado desconhecido. E quando você entra num lugar chamado, num terreno chamado desconhecido, você vai caminhar agora por mares nunca dantes navegados. Você vai entrar em lugares que você nunca jamais pensou em caminhar e entrar. E quando você entra nesse local chamado impossível, você está diante do impossível. O impossível parece que ele desafia você. É como se ele dissesse: você crê no Deus do impossível? Então você vai encarar realmente a minha presença? E acontece que nesse momento, que nós somos desafiados pelo impossível, muitos acabam se distanciando de Deus e se afastando das promessas do Senhor. O impossível, ele tem o poder de fazer ou você desistir e desacreditar, ou então o impossível vai te motivar a continuar, a persistir, a procurar, a encontrar aquilo que você crê que vai achar. O impossível é o inimigo. O impossível é o inimigo que está entre você, aquilo que você crê e aquilo que você crê que vai receber. É um obstáculo que somente o Deus chamado Deus do impossível pode remover da sua vida. Não é a fé que vai remover o impossível. É uma fé que vai fazer você vencer. É uma fé que vai fazer você remover esse impossível. E essa fé que faz você remover o impossível é uma fé que só pode estar centrada em Deus. É uma fé que só pode estar focada em Deus. Sabe quando você está despido de toda a tua segurança? De repente você tem dinheiro, tem carro, tem casas. De repente você tem uma vida muito boa. De repente você tem algo, pode até não ter uma vida tão boa, mas você tem algo que te dá segurança. Você tem uma poupança, você tem alguém que você pode conhece, um conhecido, uma família que você vai correr atrás quando algo acontece. Alguém que te dá uma segurança, ou algo que te dá uma segurança. Mas quando tudo isso é removido da tua vida, quando tudo isso, você é despido de tudo isso, sabe quem faz isso? Deus. Deus é especialista em despir você de toda essa situação que te dá segurança. Ele vai te ensinar a você a ter a fé do impossível. Então quando você é despido de tudo isso, você é levado então pelo Senhor ao deserto. Sabe, o deserto é um lugar que todos nós iremos passar. É inevitável que todos os homens um dia passem pelo deserto. É inevitável, todos nós iremos passar pelo deserto. E é lá no deserto que nós somos forjados, nós somos treinados. No deserto literal, como o deserto de Atacama, no deserto do Saara. Naquele deserto, sabe que eu não falei quando você estava com dinheiro, carro, casa? Sabe aquelas coisas que te dão segurança? Quando tudo isso, você tiver um deserto com tudo isso, nada disso vai ter valor para você. Nada disso vai valer a pena para você. Sabe, muitas vezes nós passamos pelo deserto. Nós passamos pelo deserto das emoções, deserto das finanças, deserto da saúde, deserto dos relacionamentos. E quando nós passamos por esse tipo de deserto, nós podemos olhar para todos os lados. Mas tem dois locais que você vai olhar. Você vai olhar para baixo ou você vai olhar para cima. Quando você olha para baixo, você está dizendo: eu vou sair desse deserto. Eu vou passar por essa situação com a minha própria força, porque eu creio no poder do meu braço. Mas quando você olha para o alto, você diz:
Eu creio num Deus do impossível. Eu sei que com as minhas próprias forças eu não vou conseguir resolver essa situação. Eu não vou conseguir sair desse lugar. Eu não vou sair desse buraco que me encontro. Mas eu confio em um Deus que pode mudar a minha história. Quando você olha para o alto, você está dizendo que você confia num Deus. No Deus que pode mudar a tua história. E é justamente no deserto, a escola que nós aprendemos a ter a verdadeira fé. E a verdadeira fé é a fé inabalável em Deus. E o deserto vai te ensinar você a confiar de uma maneira que jamais questione ao Senhor. Sabe, quando você anda com Deus e você começa a andar pelo caminho do improvável, dos mares que nunca antes você navegou, no caminho que você nunca jamais andou, mas quando você anda com Deus, Ele vai estar lá. E você vai se deparar diante do impossível, e o impossível vai te desafiar. Mas o Deus, quando você anda com Deus, o próprio Deus vai e remove o impossível de diante dos teus olhos. Os teus olhos naturais só verão o impossível acontecer quando teus olhos da fé já enxergaram o Deus do impossível. Ou seja, primeiro é necessário você crer. E quando você crê, é necessário então que você creia também que já aconteceu. Então, quando nós somos desafiados, a fé também, ela nos desafia também. E todos os dias a nossa fé, ela é desafiada. Todos os dias nós somos desafiados a crer que o impossível irá acontecer. O mundo hoje está sendo desafiado. A fé do mundo está sendo desafiada. A fé das pessoas estão sendo desafiadas. Nós somos desafiados, sabe quando? Diante da morte. Nós somos desafiados diante de um diagnóstico terrível, diante do perigo, diante da empresa que fale, sabe, diante da casa, do apartamento que você está prestes a perder. Sabe, quando você é desafiado, a fé desafia você a confiar nela. Então você precisa dar um pequeno passo, mas é um passo gigante, o passo de fé. Sabe, diante da morte, o passo que você tem que dar é você crer que é possível vir a vida. Diante de um diagnóstico terrível, você precisa crer na providência de Deus. Diante do perigo, você precisa crer no livramento vindo do Senhor. Sabe, quando você está prestes a perder a sua casa, seu carro, você só tem que esperar então o milagre de Deus. Quando você está diante da falência da tua empresa, você precisa crer no Deus da restauração. Na verdade, tudo que você crê, se não for focado em Deus, se a esperança não tiver em Deus, não será milagre. Será algo conquistado pela tua própria força. E então, quando nós conquistamos algo pela nossa própria força, tudo aquilo que nós construímos irá desmoronar. Pois o milagre, o verdadeiro milagre provém dele. A remoção do impossível só pode ser feito pelo nosso Deus. E quando nós falamos então que você precisa dar um pequeno passo, isso nos traz então uma memória do grão da mostarda. Todos nós conhecemos a história, mas esse milagre, o grão da mostarda, foi falado pelo Senhor Jesus em duas ocasiões. Em Lucas capítulo 17, o Senhor começa a falar com os seus discípulos a respeito do perigo do escândalo e a necessidade de perdoar. Então os discípulos olham para ele e falam: Senhor, aumenta-nos a fé. Então Jesus, ele dá a seguinte resposta, que está lá em Lucas 17, versículo 6, que nós vamos ler. Fala assim: se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira: seja arrancada daqui e planta-te no mar, e ela lhes obedeceria. Na segunda ocasião também está em Mateus capítulo 17, quando um pai traz o seu filho epilético e todo atormentado por demônios. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio, e então aquele menino é trazido diante do Senhor, e o Senhor Jesus então expulsa o demônio, e a criança é totalmente curada.
E os discípulos, ao questionarem o Senhor Jesus a respeito disso, Jesus responde então, em Mateus 17, versículo 20: por causa da sua pequena fé, isso não foi possível. Porque em verdade vos digo que se tiver de fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Sabe, é interessante ver que o Senhor Jesus, ele usa o exemplo de um grão de mostarda. Sabe, quando ele fala do exemplo da mostarda, ele está falando: olha, repara na mostarda, não atenta apenas para o grão. A semente de uma mostarda, o grão de uma mostarda, ela tem aproximadamente 2 milímetros de diâmetro. Mas quando ela se torna uma planta adulta, ela chega a medir cerca de 3 metros de altura. Sabe, o Senhor Jesus estava dizendo: a fé, ela pode começar pequena, mas você precisa deixá-la crescer. A tua fé precisa deixar de ser um grão e passar a ser então uma frondosa árvore, como é a mostarda. Talvez você diga na sua casa agora: ah, pastor, você não sabe como é a minha fé. A minha fé é pequena demais. Sabe, Deus sabe disso. Ele sabe que a tua fé é pequena, mas Ele sabe também que a tua fé, ela pode crescer. E ela pode sair do tamanho de um grão de mostarda e se tornar uma fé imensurável, grandiosa, que vai fazer acontecer o que está falando a palavra de Deus. E esse é então o segredo do grão de mostarda. O grão de mostarda, ele só cresce se ele estiver ligado ao solo, se ele tiver contato com o solo, porque é do solo que a planta tira seus nutrientes. Quando você cresce, para você crescer espiritualmente, você precisa estar alicerçado em Deus. Você precisa estar ligado ao Senhor. Sabe por que a fé de muitos não cresce? Porque já não oram, já não jejuam, já não leem a palavra de Deus. Sabe, nós estamos num período de quarentena. Eu quero perguntar para você: quanto tempo você tem tirado em oração? Quanto tempo você tem jejuado? Quantos dias você jejuou? Foi apenas o jejum nacional do dia 5? Quantas vezes você pegou a palavra de Deus e você foi para seu quarto, para a sala, para a mesa, e você abriu para meditar? Quantas vezes? É o período que Deus está te dando, a oportunidade que Deus está dando para a igreja, para que a fé da igreja aumente a cada dia. Sabe, o que fará você crescer é você continuar firmado em Deus, é você continuar afincado em Deus. As coisas grandes hoje, um dia foram pequenas. Multinacionais hoje, que são hoje muito grandes, começaram muitas vezes no fundo de um quintal, ou dentro de uma garagem, ou dentro de um quarto. Tudo começa pequeno, mas é preciso ser alimentado, para que então cresça a fé, a verdadeira fé que remove obstáculos, remove impossível. E sabe, quando Deus te manda crer no impossível, muitas vezes Ele vai dar para você um pequeno sinal para você saber que você está na direção certa. Acontece que muitas vezes nós não prestamos atenção nos sinais que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes nós ignoramos esses sinais, e quando nós ignoramos os sinais, nós naufragamos na fé. Sabe, você conhece a história de Elias? Elias, Deus deu um sinal para Elias de que a chuva viria. Ele deu um pequeno sinal, ele deu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que subia do mar. Você já parou para pensar o significado de um pequeno sinal, do tamanho, uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Um local tão pequeno, algo tão pequeno, do tamanho da mão de um homem. Aquele foi o sinal para dizer a Elias que a chuva viria. Elias sabia que o Senhor iria enviar um sinal. Elias mandou o seu moço, seu servo, ir lá para verificar se havia algum sinal. E o servo foi lá. A primeira vez não tinha nada, foi a segunda vez, não tinha nada, e assim se repetiu
por 6 vezes. E na 7ª vez que ele foi lá e falou: olha, Elias, do mar está subindo uma pequena nuvem. E essa nuvem é do tamanho da mão de um homem. E Elias, esse é o sinal que a chuva vai chegar. É esse sinal. Sabe, Deus tem dado sinais a você. Deus tem dado sinais à igreja que um grande avivamento vai acontecer, que milagres vão voltar a acontecer. Eu creio que será o último avivamento antes da vinda do Senhor Jesus. E esse período de quarentena, Ele está preparando a sua igreja. Eu creio que as coisas não serão mais as mesmas. Os cultos não serão mais os mesmos. O tipo de evangelizar não será mais os mesmos. Sabe, Deus está removendo a religiosidade de dentro da igreja para implantar realmente a igreja dele no coração de cada um de nós, para nós aprendermos a sermos igreja. Sabe, então o Senhor, Ele envia sinais. E como Ele envia esses sinais, nós precisamos estar vigilantes a respeito desses sinais. A fé, ela te ensina que você precisa ser vigilante e persistente. Sabe o que é vigilante? Significa prestar atenção naquilo que o Senhor está fazendo, porque Ele vai dar sinais. Aqui na igreja nós temos um versículo, João 5,19. Quando alguém fala: como é que eu vou fazer? Nós falamos: olha, João 5,19. O filho só faz aquilo que o pai está fazendo. Então faça de acordo com o que o pai está mostrando, de acordo com aquilo que o pai está fazendo. Persistência. A fé que remove o impossível, ela precisa ser alimentada pela persistência. É continuar crendo diante do impossível. Elias, ao orar que a chuva viesse, ele mandou o seu servo olhar 1, 2, 3, 7 vezes. A persistência. Eu quero perguntar para você: quantas vezes você deixou de orar por algo? Quantas vezes você sentiu no coração o Senhor falando para você orar por algo, orar pela tua família, pelo teu esposo, pelos teus filhos? E quanto mais você orava, parece que mais ficava pior. Quanto mais você orava, mais a situação parece que ficava descabida, ficava totalmente fora do controle. Sabe, eu creio que quando nós mais oramos na direção de Deus, segundo a direção do Senhor, mais e mais aquilo que está tentando impedir o agir de Deus, as forças das trevas, elas ficam agitadas. Sabe, parece que as coisas começam a piorar justamente para você desistir, justamente para que você não continue a orar, não continue a moer ali as muralhas do inimigo, para aquela muralha cair. Você precisa persistir, continuar persistindo em oração pela tua família, pelos teus filhos, sabe, por aquilo que Deus está colocando no teu coração. Se você desistiu de vigiar e de ser persistente, eu quero dizer para você que as promessas de Deus só irão se cumprir na tua vida se você continuar persistindo e sendo vigilante, para você não cair em tentação. Porque existem promessas, irmãos, que são condicionais. Promessas que é necessário para você crer e então você agir. Em Isaías capítulo 1, verso 19 nos diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós temos uma promessa de Deus que está condicionada a uma escolha e uma decisão. A escolha é: você quer? Então decida se você quer ou não quer. Já que você decidiu que quer, então decida agora. Você escolheu o que quer, decida agora ouvir, ouvir a Deus. Sabe, e a consequência é que você irá comer o melhor dessa terra. Então é necessário você crer contra todas as circunstâncias. É necessário você crer quando você tiver apenas 1% de certeza, 1% de chance de dar certo. É necessário você crer contra os 99% que estão dizendo que não vai dar certo. Sabe o que é isso? É fazer como Abraão fez. É crer contra a esperança. Romanos capítulo 4, verso 12 fala que Abraão, em esperança, creu contra a esperança.
fala que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Abraão teve fé, isto é, acreditou em Deus e confiou totalmente, completamente nele. Sabe, e ele continuou tendo fé. Ele continuou tendo a esperança de que as promessas do Senhor iriam se cumprir na sua vida. Mas ele não tinha mais motivos para crer. A fé, a esperança natural, a fé natural dizia: olha, Abraão, você já é avançado de idade. Abraão, Sara é estéril. E aquilo desafiava Abraão a crer cada vez mais nas promessas de Deus. Ele sabia que realmente estava velho. Ele sabia que sua esposa era estéril. Mas ele sabia também que havia um Deus nos céus que olhava por ele, que havia um Deus nos céus que podia cumprir a promessa de trazer o filho da promessa que ele tanto prometeu. E assim aconteceu. Não foi em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foram aproximadamente 25 anos entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa. Ele creu contra a esperança. Ou seja, ele tinha uma fé espiritual, a fé que removia o impossível, e a fé que removia o impossível, a esperança, creu contra a fé natural, creu contra a situação natural, creu contra as situações que diziam que era impossível ele ter um filho. Abraão só contava com uma coisa. Ele não contava mais com a riqueza. Ele era um homem rico, mas ele não contava mais com a riqueza, com seus animais, com seus servos, com a sua terra. Mas ele tinha uma coisa, ele se agarrou naquilo. Ele tinha a fé do impossível. Por isso ele é chamado hoje pai da fé. E a fé gerou um milagre. Gerou aquilo que não existia no mundo natural, mas espiritualmente já estava pronto. Romanos capítulo 4, verso 17 nos fala: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Foi assim que Deus fez com Abraão. Antes de mudar o nome de Abraão para Abraão, ele se chamava Abrão. Deus falou: olha, vamos mudar teu nome. A partir de agora você será chamado Abraão, pai de uma multidão, pai de nações, pai de uma multidão. E ele já chamava Abraão pelo aquilo que ele havia de ser. Ele chamava Abraão pelo nome daquilo que ele haveria de ser. Mesmo Abraão não vendo, mas Deus já estava enxergando quem seria Abraão. Porque Abraão para Deus não era, já era. Ou seja, não estava no passado, mas estava no presente e no futuro. Não que seria, mas que ele já era. E o Senhor colocou então essa fé em Abraão. A fé que dá vida aos mortos. O corpo de Abraão já estava um corpo morto, um corpo que não poderia gerar vida. E Sara também já estava num corpo praticamente morto. O corpo de Sara não podia gerar vida. E o sopro de Deus, a vida de Deus, veio sobre Abraão e sobre Sara. E Deus gerou vida naquelas vidas. E o milagre foi gerado ali. Sabe, Deus quer usar você hoje para dar vida aos mortos. Deus quer usar você hoje para chamar à existência aquilo que não existe. O que está acontecendo na tua casa, na tua vida, que precisa da intervenção de Deus? A tua firma está falindo? Dê uma ordem. Emita um decreto. Você é filho do rei. Fala: minha firma não vai falir. A minha firma vai sair de casa, está com as drogas. Emita um decreto real, porque você é filho do rei. Emita um decreto, declare uma ordem. Fale: aqueles que estão segurando o meu filho nas drogas, eu ordeno, solte ele agora, em nome de Jesus. E você vai dar uma ordem: fulano, ciclano, João, Joaquim, José, Maria, aonde você estiver, ouça a voz do Espírito Santo e volte para casa. Você pode emitir uma ordem.
Você pode trazer à existência aquilo que não existe. Mas quando você emitir a ordem, você precisa crer que já aconteceu. Crer que Deus vai na frente, que Ele está na frente. Deus não quer o caos para a tua casa. Deus não quer o desespero para a tua família. Deus não quer a morte se instalando na tua família. Nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus do impossível. É um Deus que tem um futuro de bênção, de paz para você. Sabe? Deus quer usar você para que aquele que está morto espiritualmente venha à vida agora. Ele quer usar a tua boca, os teus braços, as tuas pernas. Sabe aquele projeto que você enterrou? Teus sonhos que estão mortos? Ele quer trazer a existência agora. Ele quer ressuscitar esses projetos, esses sonhos. Sabe a esperança que você perdeu? De que iria casar, iria ter uma família, que iria ser curado? Deus quer trazer agora uma palavra de esperança. E está trazendo uma palavra de esperança ao teu coração. Tem pessoas agora nesse momento que estão ouvindo essa palavra e estão sentindo agora uma quentura dentro de si. Tem pessoas que estão sendo curadas agora ao ouvir essa palavra, porque estão crendo no Deus do impossível. E você que está sendo curado, você vai digitar aí falando amém. Que vai digitar: glorificado seja o nome do Senhor. E Deus chama você que está aí na sua casa para você dizer aos mortos espirituais: ouçam, mortos espirituais, mortos na fé, ouçam a voz do Espírito Santo. Deus quer te usar para que você diga àquele que não tem esperança: há esperança para a tua vida, há esperança para a tua família, há esperança para você, há esperança para todo aquele que crê. Você crê no Deus do impossível? Creia nele, porque hoje Ele dá uma ordem para que toda falta de esperança saia da tua casa, da tua vida e da tua família. Você crê nessa palavra hoje ministrada? E Deus fala para você nessa noite: creia e você verás a glória de Deus se manifestar na tua vida. Ele vai fazer o impossível. E nessa noite Ele já começou a fazer e realizar. Nada pode frustrar os planos de Deus. Aonde você está agora na sua casa, você vai colocar a mão no seu coração. Você vai colocar a mão em algum parente seu que está doente. Nós vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, visita agora essa casa, essa família, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai. Essa pessoa, Deus, que ouviu hoje essa palavra, está crendo contra a esperança. A esperança natural que diz que não será possível a cura. A fé natural, as coisas naturais, prognósticos naturais que dizem que a firma irá falir, que o marido não irá voltar, que a família não tem solução. Pai, essa pessoa que está dizendo agora dentro do seu coração: hoje é meu último dia de vida. Pai, essa pessoa agora, Deus, está sem esperança, está colocando agora, Deus, a corda no pescoço, está querendo tomar um veneno, Pai, para tirar a sua própria vida. Visita agora, Pai. Pai, e que agora, Pai, a esperança e a fé que vem do Senhor preencha esse coração, essa pessoa, Pai. Nós dizemos agora: haja vida aonde tudo está morto. Seja restaurado onde tudo aquilo está fora do lugar. Que o Senhor Deus entre agora com providência divina em cada coração, em cada casa, em cada situação, na família, na justiça. Até mesmo, Pai, nós pedimos agora por essa nação e pela situação mundial, Deus. Entra, Pai, com a tua providência. Pai, entra, Senhor Deus, Pai, com uma resposta ao povo que clama agora pelo Senhor, por uma resposta por toda essa situação. O Senhor Jesus chama você hoje. Você que está cansado, você está sobrecarregado, Ele está chamando você hoje. Ele diz para você: vinde,
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Pare de olhar para baixo, olhe para o alto. Olhe para o autor e consumador da sua fé. E nós encerramos nessa noite com o Salmo 121, 1 e 2, que fala assim: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe. Encerraremos com uma canção então. O nosso ministério de louvor vai estar entrando agora na sua casa, ministrando ao teu coração. Que Deus nos abençoe. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, Jesus.